Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas informações do Botafogo, depois desse imbróglio, dessa chatice que foi esse caso envolvendo o Vasco Matos, todo esse problema que nós tivemos no dia de hoje. Precisa falar também sobre a Recopa, né? A Recopa que começa amanhã o jogo de ida, o Botafogo já desembarcou na Argentina, tem alguns desfalques e algumas estreias também que podem acontecer na partida de amanhã. Falar do nosso adversário, o Racing, que também não está no melhor dos seus momentos não. Enfim, panorama das duas equipes, um pouquinho sobre a Recopa e falar também algumas outras informações sobre a punição de Alex Telles e Alexander Barbosa no TJD, além do interesse do Botafogo no centroavante Elias Manuel, que atua na MLS do Real Salt Lake. Tudo isso eu conto para vocês depois da vinheta. Já começo agradecendo aos mais de 125 mil inscritos aqui no GG e também a quem é inscrito no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não conhece, vá lá conhecer o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, que todo dia também tem vídeo, assim como no canal Gigante Glorioso, tá certo? Segue a gente também nas outras redes sociais e vamos falar de Botafogo. Eu começo falando sobre a situação do Alexander Barbosa e do Alex Telles. Houve o julgamento hoje no TJD do Rio, né? Já tinham os 30 dias de suspensão preventiva, cumpriram um dia no jogo contra o Boa Vista, então tem mais um jogo para cumprir, porque ambos pegaram 2 jogos de suspensão. Então os dois são desfalques na próxima partida contra o Vasco da Gama no próximo domingo. O Barbosa foi punido pelo artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, agressão física com soco, cotovelada ou golpes similares. Alex Telles do Botafogo também com 2 jogos. O artigo 243F, parágrafo 1º, ofensa à honra contra membros da equipe de arbitragem. Desclassificado para artigo 258, conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. Já o jogador Cleiton do Flamengo foi punido com 4 jogos de suspensão, com artigo 254A também, né? Parágrafo 1º, inciso 1, mesmo do Alexander Barbosa, só que ele pegou 4 jogos. E o Gerson foi absolvido no artigo 250, né? Parágrafo 1º, ato desleal ou hostil com um empurrão assintoso. E segundo o jornalista Thiago Veras na Rádio Tupi, o Botafogo ainda avalia entrar com efeito suspensivo para que conte com o atleta Alexander Barbosa e com o Alex Telles para a partida contra o Vasco no próximo domingo. Vamos aguardar a evolução desse caso, mas a princípio os dois ainda cumprem essa última punição no próximo domingo. Bom, e agora à noite um novo nome surgiu como oportunidade de negócio para o Botafogo. O atacante Elias Manuel, que é ex-Grêmio, né? Tá lá há 3 anos já atuando na MLS, passou os últimos 3 anos aí no New York Red Bulls e recentemente houve uma troca para o Real Salt Lake, né? Esse time inclusive do Savarino. Só que essa troca do Red Bulls para o Real Salt Lake não foi de agrado do Elias Manuel, não. E aí o jogador não tá com vontade de continuar atuando por lá e o Botafogo enxerga como uma oportunidade de negócio, né? Um atleta jovem, aquele perfil que a gente já conhece, perfil de scout. É o típico jogador realmente com característica de scout. Não houve proposta oficial ainda enviada, apenas uma sondagem do Botafogo. O GE já divulgou essa notícia hoje, inclusive agora há pouco. E a negociação seria na casa ali dos 5,7 milhões de reais. Então, realmente, é aquilo que o Botafogo enxerga como oportunidade de mercado, né? O Elias Manuel, ele é um camisa 9 de origem, mas também é aquele jogador que atua nas pontas. E é realmente, por que eu falo que é do perfil do Botafogo esse tipo de contratação? Até agora há pouco, inclusive, estávamos na live aqui do Fogão no Meu Coração, participação lá do Guilherme, apresentando o Gigante Glorioso, e do Matheus Medeiros também. O Medeiros tocou num ponto que eu acho muito interessante. O Botafogo, ele realmente tem essa visão. Nós aqui, quando avaliamos jogadores, a gente avalia dessa forma, né? Pô, a gente precisa de uma ponta direita, precisa de uma ponta esquerda. E ele lembrou uma questão interessante, né? Quando você conversa com alguém do scout do Botafogo, sempre rola esse papo, tipo assim, pô, a gente não enxerga dessa forma. Aqui dentro, a gente não enxerga, preciso de um ponta esquerda, de um ponta direita. Não é engessado dessa forma. Quando o Botafogo vê uma oportunidade de um jogador que consegue atuar em mais de uma posição, isso vai se encaixando mais no perfil do que o Botafogo quer para a contratação. A gente dá um exemplo aqui do próprio Savarino, por exemplo. O Savarino, ele faz aquela espécie de coringa, né? O Savarino no Real Salt Lake mesmo atuava no lado esquerdo, atuava no lado direito. Quem lembra dele no Atlético Mineiro também. No Botafogo conseguiu jogar centralizado também. Enfim, se a gente quiser lembrar mais em outros casos, o Júnior Santos chegou para ser reserva do Tiquinho Soares na época. Depois foi para a ponta direita, mas cansou de atuar também na ponta esquerda. Enfim, o Botafogo ele enxerga muito bem essas polivalências. Natan Fernandes, mais recentemente. Enfim, Arthur. Vários nomes que a gente pode notar que o Botafogo que se encaixa nesse perfil do Botafogo pela sua polivalência.
Então seria o caso aí do Elias Manuel. Vamos aguardar também, claro, né? Não tem, como eu falei aqui, não há proposta oficial enviada, é apenas uma sondagem, mas é um nome para a gente ficar de olho aqui, depois trazer mais números conforme for avançando, caso avance realmente a negociação para o Elias, a gente vai trazendo números e conhecendo um pouco mais do jogador que estava atuando na MLS, que é um mercado que o Botafogo tem insistido, né? Tem trazido jogadores que deram certo. Então é aquela típica negociação de scout mesmo. Então a gente confia no scout, pelo menos, que é o que tem funcionado bastante e o que funcionou, pelo menos, na última temporada. Bom, todo esse desgaste envolvendo a situação do Vasco Matos acabou meio que deixando de segundo plano uma questão muito importante pra gente, que é a Recopa Sul-Americana. Parece que a mobilização do Botafogo deu uma esfriada, deu uma murchada pelo balde de água fria que foi do não fechamento de um treinador. Eu não digo nem pelo não fechamento do próprio Vasco Matos, né, mas por não ter a definição de um treinador depois de tanto tempo. Enfim, o Botafogo meio que volta a estaca zero, até surgir outro nome, ou podem ressurgir outros nomes que já passaram pela lista de entrevistas, enfim. Se você quiser ver a nossa opinião sobre esse assunto do Vasco Matos, a gente gravou um vídeo hoje mais cedo aqui, vou deixar nos cards finais aqui, aborda todo esse assunto, todo esse desgaste a respeito de Vasco Matos, mas quero falar hoje da Recopa Sul-Americana, porque o Botafogo já desembarcou na Argentina, e desembarcou na Argentina com alguns desfalques importantes e retornos de alguns jogadores. Então o Botafogo pode ter um time um pouco diferente aí, né? O Arthur não viajou com a equipe, né? A notícia foi dada, inclusive, pelos nossos amigos aí do Fogão no Meu Coração, hoje pela manhã. O Arthur não viajou com a equipe do Botafogo, está ali naquele trabalho mais conservador de recuperação para poder pelo menos jogar o jogo de volta, né, no estádio Newton Santos. E a missão do Caçapa vai ser tentar suprir essas ausências na partida de amanhã às 9h30 da noite lá no estádio Cilindro, na Argentina. Bastos, como a gente sabe, está naquele tratamento conservador também, não viajou, e só que o Botafogo tem à disposição aí o Jair que foi recém-campeão sub-20 com a seleção brasileira, já chega, já pode pegar uma pedreira aí de ser titular desse jogo de amanhã. Eu não acredito que comece como titular não, talvez o Caçapa opte pela questão do Danilo ali, até pela experiência, um pouco mais seguro. Acho que o Danilo fez um bom jogo, inclusive, contra o Flamengo. Acho que é um jogador que poderia ser utilizado nessa função amanhã para substituir ali e jogar junto fazer a dupla ali com o Alexander Barbosa. Outra ausência é a do Gregory, que cumpre suspensão pela expulsão no jogo da Libertadores. Esse assunto para outra hora. Enfim, vai ter que cumprir a suspensão nessa partida, e aí a tendência é que o Alan realmente seja o substituto do Gregory para amanhã. E como eu falei anteriormente, o Arthur, que geralmente vinha fazendo ali a ponta direita, né, recém-chegado, sofreu aquela lesão, tá no tratamento também conservador e não viajou com a equipe do Botafogo. É mais uma ausência aí e um quebra-cabeça para o Caçapa resolver. Já no primeiro jogo, o Caçapa poderá contar com a sua equipe titular, né, poderá trabalhar com a equipe titular, não vai ter peças importantes aí logo no jogo decisivo. Os relacionados para a partida estão ali o John, o Léo Link e o Raul, os goleiros. Laterais é o Vitinho, Ponte, o Alex Telles e Cuiabano. Zagueiros Barbosa, Jair e Serafim. Volantes Alan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, o Nilton e o PK. Né? Meio campo, Savarino e Cauê. E no ataque, Igor Jesus, Matheus Martins, Juan Cruz, Lobato, Vitinho Lopes, Kaique e Yarlen. Esse é o time do Botafogo relacionado para a partida de amanhã. Então, amanhã a gente traz aquele completaço aqui para vocês, o pré-jogo, já no aquecimento para a partida. Eu queria muito que todo esse desgaste, né, todo esse imbróglio em busca de treinador que a gente passou nos últimos dias, toda essa questão com Vasco Matos hoje, enfim, não murchasse a nossa vontade, pelo menos dentro de campo, né, de realmente de correr atrás de um título importante que a gente já pode estar carimbando aí no começo da temporada, mesmo com todos esses percalços que vem acontecendo com o Botafogo, até mais extracampo, em questões de negociação de treinador, né? O Guilherme falou mais cedo, né? Em alguns outros pontos, a gente tem avançado de uma maneira interessante. Contratou o Santi Rodrigues, tem contratações importantes, tem olhado bem o mercado, mas o mercado de treinadores, a decisão de escolher o comandante para o restante da temporada ainda é um percalço que está incomodando, né? E aí, eu acho importante até a gente ter essas falas, por exemplo, como a do Barbosa hoje, o fato de o Botafogo jogar na Argentina de novo, dar aquela empolgação, de lembrar da Libertadores, porque são esses jogadores que passaram aquela emoção, né? São esses jogadores que tiveram lá, conseguiram viver aquilo ali e transmitir essa energia para dentro de campo. Acho que vai ser muito importante para a gente sair com o resultado pelo menos positivo amanhã, né? É um jogo difícil,
Ambas as equipes estão em situações complicadas. Eu acho que o Racing também, apesar de ter mantido seu treinador ali, vem de algumas derrotas incômodas, enfim. Eu ainda acredito que o Botafogo tecnicamente consiga ser superior à equipe do Racing, mesmo nesse momento um pouco turbulento que a gente vive. Como eu falei, amanhã a gente vai trazer aqui completinho, analisando a equipe, analisando o momento das duas equipes, fazer aquele pré-jogo bem bacana pra gente falar sobre Recopa Sul-Americana e entrar no clima da decisão, beleza? Um forte abraço, vou ficando por aqui. Saudações alvinegras, fui. Amanhã tem mais conteúdo no GG, fica ligado.